Bom dia, eu sou o Miguel e vou iniciar a introdução de engenharia de componentes. Nós vemos em sala de aula recentemente um exemplo prático de engenharia de componentes, que é um dos conceitos na orientação da programação, orientação a objetos, que visa a reutilização de códigos que são desenvolvidos a partir de um determinado padrão, um determinado modelo. No caso, nós vimos em sala de aula o professor reutilizando, colocando para funcionar um sistema já desenvolvido, e a partir daquele sistema, o cliente pedindo, desejando um novo sistema, nós apenas fazemos mudanças na view, porque o código todo já está desenvolvido. Nós apenas acoplamos o controller com a view, uma nova view, de acordo com o que o cliente solicita, e está pronto para o sistema, diminuindo assim questões de desenvolvimento relacionadas ao custo e o tempo. E a seguir nós veremos características da engenharia de componentes. Meu nome é Matheus da Silva Lopes e eu vou falar das características da engenharia de componentes. O reuso é a principal característica da engenharia de componentes. Não se trata apenas da reutilização de código, mas também de outros artefatos gerados em outras etapas do desenvolvimento. A parte da análise já deve ser feita com o objetivo de buscar módulos que sejam adequados à composição. Um componente é uma unidade independente. Eles são usados juntos para formar um sistema mais complexo. Componentes são como as peças de Lego, intercambiáveis, podem ser usados alternadamente, reutilizáveis, alguns mais específicos, outros mais gerais, e interagem com outros componentes. A seguir, iremos conferir os estudos de caso de engenharia de componentes. Meu nome é Rafael e irei iniciar os estudos de caso sobre a engenharia de componentes. Irei falar um pouco sobre o que é MVC, que é um dos mais antigos e mais utilizados atualmente nessa área da engenharia de componentes. Ele é basicamente um modelo que tem a função de utilizar uma solução já definida para separar partes distintas do projeto, reduzindo sua dependência ao máximo. MVC é utilizado em muitos projetos devido à arquitetura que possui, o que possibilita a divisão do projeto em camadas muito bem definidas. Cada uma delas, o modelo, o controlador e a visão, ela executa muito bem o que é definido e nada mais do que isso. Aqui nessa primeira imagem, vocês podem ver o mapeamento das três partes principais de uma aplicação para o MVC, que no caso é o modelo, o controller e a view. E nessa segunda imagem podemos ver os objetos utilizados no MVC e suas interações. E a seguir iremos conferir os pontos positivos e negativos da engenharia de componentes. Meu nome é Felipe e irei comentar um pouco sobre os pontos positivos da engenharia de componentes. E é perceptível que o seu maior destaque é o reuso de código. É um dos seus principais pontos. E isso vai influenciar no tempo de desenvolvimento, que será menor, assim como seu tempo para disponibilizar o projeto para o cliente. Também, caso você esteja desenvolvendo de uma forma individual ou em equipe, ele irá deixar a gerência do projeto um pouco mais fácil. Então você vai saber quem está trabalhando em tal etapa, quem está responsável por qual componente do projeto ou funcionalidade. Então, esses são os pontos positivos. Agora, os pontos negativos é que, como você está reutilizando o código, ele pode possuir alguns bugs e terá que ser documentado no projeto, porque vai ter que gerar uma correção, uma nova versão. Então, isso aí é um dos pontos negativos. Porém, ao longo do... Resumindo, a gente vai ter mais pontos positivos do que pontos negativos na nossa engenharia de componentes. Certo? Veremos agora os trabalhos futuros de engenharia de componentes. Olá pessoal, me chamo Manuel. Irei falar um pouco sobre trabalhos futuros,
onde os conceitos de engenharia de software baseado em componentes atuam? Bom, eles ajudam na especificação de conceitos sobre análise e engenharia de domínios. Mas o que seria esse domínio no contexto de engenharia de software? Análise de domínio é um termo utilizado para denotar ou agrupar um conjunto de sistemas ou de áreas funcionais dentro dos sistemas que exibem funcionalidades similares. Podemos então descrever o domínio aplicacional como sendo uma coleção de aplicações de software que partilham um determinado conjunto de características. Da mesma forma, o domínio é definido por um conjunto de características que descrevem uma família de problemas para os quais uma determinada aplicação pretende dar solução. Ferramentas de auxílio na modelagem de software reutilizável são ferramentas que ajudam na elicitação de requisitos de um software, por exemplo. Abordar um padrão de projeto como solução de problemas comuns para o desenvolvimento de software baseado no reuso de ideias e soluções genéricas que devem ser contextualizadas para problemas específicos. Do inglês, é conhecido como Design Patterns, que é uma solução geral reutilizável para um problema que ocorre com frequência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Modelar um framework com uma parte do domínio de segurança e medicina do trabalho, não necessariamente tratando-se de um software executável, mas sim um modelo de dados para o domínio. Agradeço a todos pela participação e logo em seguida teremos as referências voltadas ao nosso trabalho.